Olá, pessoal. O tema da nossa contribuição de hoje é, na verdade, as teses de defesa que são abordadas no plenário do Tribunal do Júri e as inovações recentes trazidas pelo Código de Processo Penal no que se refere aos procedimentos adotados para o Tribunal do Júri. Para tanto, para que nós possamos abordar esse tema, necessário se faz que nós, primeiramente, relembremos quais são os crimes que são da competência do julgamento do Tribunal do Júri. Os crimes que são da competência do julgamento do Tribunal do Júri são os crimes que inauguram a parte especial do nosso Código Penal, começando pelo artigo 121 e indo até o artigo 126. Nós temos aí, então, o homicídio, nós temos o homicídio simples, que está no caput, e temos o homicídio qualificado, que está no parágrafo 2º. Na sequência, nós temos o crime do artigo 122, que é o crime de participação em suicídio, seguido do artigo 123, que é o infanticídio, e do 124, que é o autoaborto. Na sequência, temos o artigo 125 e 126, que tratam do aborto provocado por terceiro, sendo que o primeiro é com o consentimento da gestante e o segundo sem o consentimento da gestante. Todos esses crimes devem ser analisados sob o prisma do crime doloso, porque o plenário do júri só julga os crimes dolosos contra a vida. Desse modo, estão excluídos os crimes culposos quando previstos nessas modalidades. Assim, nós temos, tanto na sua forma consumada como na sua forma tentada, nós temos o homicídio doloso, seja ele simples ou qualificado, nós temos o infanticídio, nós temos a participação em suicídio e o crime de aborto. Se nós observarmos a parte especial do Código, especificamente os crimes contra a vida, que são os julgados pelo Tribunal do Júri, nós verificamos que somente em relação ao crime de aborto, nós temos duas modalidades previstas expressamente no Código Penal que não punem determinados crimes. Quais são eles? Nós temos o aborto permitido. Quando que o aborto é permitido? Quando, aí nós temos o aborto terapêutico, há risco de vida para a gestante, e o aborto sentimental, quando a gravidez é proveniente de estupro. E, analogicamente, quando era proveniente de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que com a transformação do crime do artigo 213, nós temos então o estupro como o nome iuris desse tipo de crime sexual. E recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que a gravidez, quando o feto é anencéfalo, também não se torna mais punível, porque não se considera que a mãe deva carregar no seu ventre uma vida inviável, uma vida que, na verdade, teria-se o nascimento e logo em seguida a morte daquele feto. Assim, nós, em relação aos crimes que são da competência do júri, temos esses crimes. O que acontece? O que acontece é que, antes dessa última reforma do Código de Processo Penal, que alterou o procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri, nós tínhamos a exigência de uma defesa técnica por parte dos advogados. O que significava dizer isso? Que o juiz, na quesitação, ele deveria, primeiro, fazer a quesitação da materialidade do crime, segundo, da autoria do crime. Terceiro, ele começava com a colocação das teses levantadas pela defesa. E essas teses levantadas pela defesa tinham que ter a técnica, a boa técnica. Então, o que restava para a defesa do plenário que
com certeza já iriam com indícios de autoria e materialidade. Primeira tese seria negar a autoria. A negativa da materialidade se tornaria uma tese de difícil sustentação. Segundo, nós passaríamos para o campo de quais são as hipóteses em que a lei autoriza ou não autoriza a morte. E aí as defesas se tornavam extremamente restritas. Por quê? Porque o Código é taxativo nesse sentido. Na parte geral, e aí nós teremos agora que passar por uma análise da estrutura do crime, sob o prisma da teoria finalista da ação, nós teríamos para a existência do crime a existência de dois requisitos, da existência de um fato típico e da antijuridicidade, ou seja, a ilicitude daquele fato em relação ao ordenamento jurídico vigente. Então, nós teríamos que primeiro analisar a existência de um fato. Existindo esse fato, analisar se este fato era típico. O que significa dizer que esse fato era típico? Se ele estava, se nele estavam presentes o quê? Uma conduta. Se esta conduta gerou um resultado. Se existe um tipo penal que descreve aquela conduta e se existe um nexo de causalidade entre a conduta praticada e o resultado produzido. Assim, nós teríamos aí, em tese, a formação do fato típico, primeiro requisito para a existência do crime. Segundo requisito para a existência do crime é se esse fato é ilícito sob o prisma do Código Penal, ou seja, do ordenamento jurídico penal vigente. Para tanto, seria necessária a análise da ilicitude desse fato. O Código é taxativo em relação às hipóteses em que não é considerado crime um fato típico praticado. Somente naquelas hipóteses em que o Código contempla no seu artigo 23, ou seja, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular de um direito. O que significa dizer? Significa dizer que, a princípio, fora desses casos, existe crime. Só não existirá crime quando as hipóteses em que o sujeito age em estado de necessidade, ou seja, ele sacrifica um bem jurídico para salvaguardar outro, quando não havia outra possibilidade de salvaguardar aquele bem jurídico. Nas hipóteses de legítima defesa, em que ele sofre uma injusta agressão e repele essa injusta agressão e essa repulsa poderia gerar um resultado morte, nos casos de estrito cumprimento do dever legal e nos casos de exercício regular de um direito. Nessas hipóteses, o sujeito que praticasse um fato, ainda que ele fosse típico, não restaria completada essa relação. Por quê? Porque o fato, nesses casos, ele é considerado lícito. Então, nós poderíamos aqui dizer que a lei autoriza agir nestes casos. Fora dessas hipóteses, nós teríamos que tese de defesa a ser levantada na defesa de um cliente no tribunal do júri. Nós teríamos as hipóteses em que o sujeito, mesmo praticando o fato típico, mesmo ele sendo considerado ilícito, ele agiu sob o manto de uma excludente da culpabilidade. Neste caso, nós teríamos sim ainda a existência do crime, mas ao juiz não seria possível vincular aquela conduta considerada ilícita à sua respectiva sanção. Ou seja, o preceito primário que foi violado não teria como atribuir ao sujeito o preceito secundário da sanção, que é a punição, que é aquele juízo de reprovabilidade que o juiz, o julgador, faz em relação à conduta praticada. E aí, nessa seara da culpabilidade, nós temos como elementos da culpabilidade, nós temos a imputabilidade, que é a capacidade que o sujeito tem de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado, ou a capacidade que ele tem de determinar-se de acordo com esse entendimento.
nós temos como segundo elemento a potencial consciência da ilicitude, ou seja, a possibilidade que ele tinha no momento da ação ou da omissão de conhecer a ilicitude do fato por ele praticado, e nós temos também a exigibilidade de conduta diversa, que significa dizer que no momento em que o sujeito se encontrava da realização da ação ou da omissão ilícita, ele poderia ter agido de outra forma, ou seja, era exigido pelo ordenamento jurídico que ele agisse de outra forma. Então nós temos esses três elementos que devem estar presentes para que o sujeito seja atribuído a pena. E aí nós temos também em relação à culpabilidade as causas que a excluem. Só que em relação à culpabilidade, todas as vezes que você encontrar na parte geral qualquer referência a essa exclusão da culpabilidade, você sempre é utilizada a expressão é isento de pena. Assim, nós temos como causas que isentam de pena, ou seja, mesmo que o sujeito tenha praticado o fato típico, não estejam presentes nenhuma das excludentes da ilicitude daquele fato, ainda assim, para que eu vincule aquela conduta, aquela sanção prevista na norma, eu tenho que verificar a existência desses elementos. E esses elementos também contemplam as suas causas de exclusão. Em relação à imputabilidade, por exemplo, nós temos que fazer a análise de dois elementos, o elemento psicológico e o elemento biológico. E aí o Código traz como idade mínima para responsabilidade penal 18 anos. Então, o primeiro requisito é essa análise da idade que o sujeito tinha no momento da ação ou da omissão. O segundo requisito é o critério psicológico, ou seja, mesmo sendo maior de idade, ou seja, mesmo tendo 18 anos completos, esse sujeito no momento da ação ou da omissão era capaz de entender o caráter ilícito do fato, aí é que devemos analisar a capacidade psicológica do sujeito. Então, nós temos como causa de exclusão da imputabilidade, nós temos a inimputabilidade por menoridade, nós temos a inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Mesmo nas hipóteses dessa pessoa que contempla uma dessas hipóteses de exclusão ter praticado um fato típico e ilícito, a ele não vai ser atribuído pena porque lhe faltará um desses requisitos. Isso não significa dizer que ele não vá sofrer consequências jurídicas. Isso significa dizer que ele é isento de pena, porque o Código Penal permite tanto a aplicação de pena como medida de segurança, sempre a fim de proteger a sociedade e de proteger e de ressocializar ou de resgatar a própria pessoa que praticou o ilícito. Em relação à potencial consciência da ilicitude, nós temos aí a questão do erro de proibição, que deve ser analisado com reservas, uma vez que, para o direito penal, a ignorância da lei não é inexcusável. E, dentro da exigibilidade de conduta diversa, nós temos aí a obediência hierárquica e nós temos também, em relação a esse elemento da culpabilidade, além da obediência hierárquica, nós temos também a coação moral irresistível, que são situações em que não pode ser exigido da pessoa outro comportamento senão aquele por ele praticado. Então, todas essas hipóteses isentam de pena a pessoa que cometeu o fato típico ilícito, ou seja, a pessoa que cometeu o crime. Temos também, dentro da parte geral do Código Penal, o erro de tipo e as discriminantes putativas por erro de tipo, ou seja, são aquelas situações contempladas dentro do Código, no seu artigo 20 e parágrafos, em que o sujeito realiza o fato, na primeira hipótese, no pensamento de que está praticando um ato lícito, quando, na verdade, ele erra sobre algum elemento constitutivo do tipo penal e acaba praticando o ilícito. E na outra hipótese, ainda que ele não esteja errando
sobre um elemento específico do tipo penal, ele erra sobre a situação de fato, que são as discriminantes putativas. Ou seja, ele supõe uma situação de fato que, se na verdade existisse, tornaria a sua ação legítima. Neste aspecto, ele acaba praticando um delito imaginário, ou seja, na sua cabeça o delito estava acontecendo quando na realidade não estava. Então, essas hipóteses também existe a isenção de pena. Fora desses casos, e alguns casos esparsos presentes na parte especial, fora dos casos de desclassificação em que é utilizada como tese de defesa no plenário do júri, a desclassificação de um crime para um crime que não seja da competência do tribunal do júri, ou a desclassificação do crime doloso para um crime culposo, que também altera a competência para o julgamento, do tribunal do júri para o juiz singular, nós teríamos, em regra, uma escassez de teses a serem levantadas para a defesa do cliente no tribunal do júri. Isso, de certa forma, é extremamente incoerente e incompatível com o princípio que vigora dentro do tribunal do júri, dentro do conselho de sentença. Porque, ao contrário do que ocorre nos processos comuns, em que é presidido e julgado por um juiz de direito, no processo da competência do tribunal do júri e no julgamento da competência do tribunal do júri, nós temos a hipótese em que o julgador, que são os 7 jurados, não estão obrigados a seguir a nenhum princípio jurídico, não estão obrigados a fundamentar a sua decisão. Em relação a eles, vigora o princípio da íntima convicção. O que significa dizer? Significa dizer que ele julgará de acordo com a sua concepção, julgará de acordo com a sua intimidade, o que ele pensa em relação àquele fato que foi colocado para julgamento. Nesse aspecto, se nós temos um código que elenca taxativamente as hipóteses em que o crime deixa de ser considerado crime, ou seja, as hipóteses em que há a exclusão da ilicitude, onde nós temos um código que traz taxativamente as hipóteses em que o acusado é isento de pena. Como que nós poderíamos contemplar essas hipóteses taxativas com esse princípio da íntima convicção? Como que nós poderíamos contemplar essa situação se o advogado, na defesa do seu cliente no plenário do júri, era obrigado a trazer, e ainda o é, uma tese jurídica para a sua defesa? Pois bem, essa inovação recente do Código de Processo Penal em relação aos crimes da competência do tribunal do júri, de certa forma, veio a contribuir para que essa situação se torne menos traumática, vamos assim dizer, para aquele que faz a defesa. Uma vez que o terceiro quesito que o juiz deve submeter ao conselho de sentença é taxativo, nos termos em que deve perquirir ao conselho de sentença se o conselho absolve o réu. O que significa dizer isso? E este é um quesito obrigatório. Primeiramente, o juiz quesita a materialidade. Segundo, quesita a autoria do crime. O terceiro quesito que se tornou obrigatório, que antes não era, diz respeito a se o jurado absolve o acusado. O que significa dizer? Significa dizer que, neste momento, o juiz está dando a possibilidade ao conselho de sentença a votar de acordo com sua íntima convicção. Por quê? Porque ele não precisa mais trazer no bojo da quesitação qual foi a tese levantada pela defesa. Ele não precisa trazer todos os requisitos, por exemplo, que outrora eram obrigatórios, relativos à legítima defesa, onde nós tínhamos aí todo um desmembramento da quesitação e muitas vezes os jurados começavam a votar
de acordo com como se estivesse acolhendo a tese da legítima defesa e no final acabavam por rechaçá-la. Ou seja, não é mais necessário que o juiz traga qual é a tese que está sendo levantada. Porque se no terceiro quesito, porque nos dois primeiros, se nós temos materialidade e autoria, nós só teríamos a possibilidade de uma tese, que seria a negativa de autoria, ou a inexistência de materialidade. Mas se inexistisse materialidade, sequer teria chegado ao plenário do Tribunal do Júri. Mas suponha que a materialidade seja inconteste. Em relação à autoria, fora dos casos de negativa de autoria ou de desclassificação de autoria para participação, o que também continuaria a votação, nós teríamos simplesmente o terceiro quesito dizendo se os jurados absolvem. Caso os jurados votem por maioria que absolvem, ali acabaria a votação. Diferentemente do que acontecia antes, em que o advogado, o defensor público, teria que trazer qual era a linha de defesa por ele sustentada, e esta linha tinha que ser efetivamente contemplada na quesitação que o juiz deveria fazer. Então, nessa hipótese, por exemplo, tomando por base a legítima defesa, nós não temos mais a obrigatoriedade de quesitar: ocorreu uma agressão, essa agressão era injusta, essa agressão era atual ou iminente, o réu usou dos meios necessários para repelir essa agressão, foi moderado nos meios. Então, toda essa situação que acabava por dificultar o trabalho da defesa, acaba hoje sendo trazido aqui para uma discussão no sentido de que essa alteração, possibilitando este quesito, se o jurado absolve o réu, é no sentido de que o princípio da íntima convicção estaria mais presente do que outrora. Porque o jurado pode ir para o plenário, por exemplo, do júri, já com a sua convicção formada. Ele pode formar a sua convicção por empatia, ou ele pode formar a sua convicção por critérios religiosos, ele pode formar, enfim, por qualquer motivo, uma vez que ele não precisa, não é necessário que ele fundamente a sua decisão. Assim, nós entendemos que esta alteração veio a beneficiar a defesa, porque nesse sentido, por mais que você não consiga estabelecer uma tese nos moldes em que o Código Penal traz, você consegue estabelecer uma linha de defesa, algo que possa constar dos autos e que seja benéfico ao seu cliente, ainda que aquela situação não se amolde perfeitamente às hipóteses de exclusão da ilicitude, que já foram faladas, as hipóteses de exclusão da culpabilidade e outras hipóteses que isentam de pena. Então, desse modo, essa alteração veio a facilitar o trabalho da defesa e, por outro lado, veio a possibilitar que outras teses, que não só aquelas trazidas expressamente no Código Penal, possam ser levantadas. Outras teses que também já plenamente reconhecidas pela jurisprudência, como da inexigibilidade de conduta diversa. É claro que com isso não se pretende aqui banalizar a criminalidade. Pelo contrário, o que se pretende aqui é assegurar e garantir um julgamento justo, uma defesa justa, que não tenha toda uma estrutura já previamente montada contra ela.